Alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Alex e eu estarei trabalhando com vocês hoje a correção das atividades que foi passado aí na última aula, ou seja, na quarta-feira passada, no dia 19 de agosto. O tema das atividades é Guerra Fria, lembrando que essa atividade foi acrescentado um valor de 2 pontos para quem respondeu aí no GR8 ou no Google Forms. Lembrando também que esse assunto, Guerra Fria, é um tema muito importante, principalmente para você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Ok? Vamos então iniciar a nossa correção. A número 1 diz o seguinte: qual das alternativas abaixo explica melhor a expressão Guerra Fria? Se você marcou a letra C, disputa ideológica entre os Estados Unidos, capitalismo, e a União Soviética, socialismo, sem guerras de fato, ou seja, sem embate militar direto entre os dois países, você acertou. Porque a Guerra Fria, na verdade, não foi um conflito com derramamento de sangue, foi um conflito praticamente de disputas ideológicas entre capitalismo e socialismo. A número 2 ela diz o seguinte: Guerra Fria foi o nome dado a um conflito após a Segunda Guerra Mundial, 1945, envolvendo dois países que adotavam sistemas políticos econômicos opostos, capitalismo e socialismo. Os dois países protagonistas da Guerra Fria são: quais os dois países aí que se enfrentaram durante essa Guerra Fria? Se você marcou a letra E, você acertou. Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos, capitalismo, e União Soviética, socialismo. Vamos então para a terceira questão. A terceira questão ela diz o seguinte: a Guerra Fria foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente da... Se você marcou a letra C, você acertou, porque a Guerra Fria ela caracterizou aí um tipo de política externa decorrente da polarização do mundo em dois blocos políticos militares após a Segunda Guerra Mundial. E esses dois blocos aí políticos militares ficou conhecido como capitalismo e socialismo. OK? Vamos então à questão número 4. A questão número 4 é a seguinte: em qual contexto histórico surgiu a Guerra Fria? Qual foi o contexto histórico do surgimento da Guerra Fria? Se você marcou a letra B, você acertou. Por quê? Porque no momento seguinte ao final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e União Soviética entraram em disputa mundial pela hegemonia militar, política e econômica. Então, nós podemos observar que este foi o momento em que as duas nações começaram a se disputar. E eu posso dizer para vocês que a Guerra Fria ela ocorreu aí após a Segunda Guerra Mundial, justamente porque o país estava, o mundo praticamente estava em conflito. Então isso possibilitou o conflito entre capitalismo e socialismo. Vamos então à questão número 5. Quais os dois sistemas econômicos que entraram em conflito durante a Guerra Fria? Se você marcou a letra D, você acertou. Socialismo e capitalismo. Questão número 6. Quais os dois blocos militares que se formaram durante a Guerra Fria e quais países os lideraram? Bom, se você marcou a letra A, você acertou. Os dois blocos militares que se formaram durante a Guerra Fria foram a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Né? Letra A está correta. OTAN,
que significa a Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, que foi aí liderada pela União Soviética. Dentro desse contexto, nós podemos observar o seguinte, que a OTAN e o Pacto aí de Varsóvia nunca travaram um conflito militar direto, mas fizeram aí o mundo refém de suas trocas de ameaças por mais de 3 décadas, abastecidas aí pela obcecada corrida armamentista da Guerra Fria. E o que nós podemos dizer é que as duas organizações simbolizaram aí, né, o perigo mais imediato de uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, por exemplo, ela surgiu primeiro em 1949 para lutar contra aí a expansão do comunismo e retaliar aí qualquer ataque soviético contra seus países membros. De outro lado, a gente pode dizer que em resposta, né, à União Soviética, que veio em 1955 com o Pacto de Varsóvia, apoiado aí pelos países do bloco socialista e criado nos mesmos moldes da rival, né? O Pacto de Varsóvia querendo combater o capitalismo e a OTAN combater o socialismo, ok? Vamos então para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão é a questão número 7. Bom, a questão número 7 diz o seguinte: um dos símbolos da Guerra Fria foi a construção do Muro de Berlim. Qual das alternativas abaixo explica a existência desse muro? Se você marcou a letra C, você acertou. Em 1961, foi construído o Muro de Berlim para dividir a cidade em duas partes, uma capitalista e a outra socialista. Vamos então para a questão número 8. Questão número 8 diz o seguinte: considere a imagem e o texto a seguir. A imagem refere-se ao Muro de Berlim em 1989. Em outubro de 1989, o Muro de Berlim caiu e praticamente a Alemanha passava a ser um único país. Nessa data, encerra-se uma importante fase da história contemporânea, quando os blocos soviéticos e capitalistas disputavam a primazia mundial. Este período recebeu o nome de, se você marcou a letra A, você acertou, Guerra Fria. Ok? Vamos então para a questão número 9. A questão número 9 diz o seguinte: em 24 de outubro de 2009, chefes de estados reuniram-se em Nova York, comemoram o 74º aniversário da Organização das Nações Unidas, ONU. O que representa essa organização? O que representa a ONU? Bom, representa uma força internacional acima das nações na defesa da paz mundial, dos direitos do homem e da igualdade de povos. Então, a letra E é a resposta correta. A ONU, na verdade, é uma organização que foi criada para manter a paz mundial. Ou seja, pelas constantes guerras que estávamos tendo, a organização ela foi criada exclusivamente para que houvesse a paz mundial e, ao mesmo tempo, a igualdade entre todos os povos, ok? Vamos então para a questão número 10. A questão número 10 é o seguinte. Ela fala assim: é lógico que os Estados Unidos devem fazer o que lhes for possível para ajudar a promover o retorno ao poder econômico normal no mundo, sem o que não pode haver estabilidade política nem garantia de paz, que foi conhecido como Plano Marshall. Esse plano, na verdade, era o quê? Se você marcou aí a alternativa D, você acertou, porque
Esse plano foi um programa de ajuda econômica dos Estados Unidos aos países da Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. O objetivo do plano era reconstruir economicamente os países europeus, economicamente aí, que foram devastados, destruídos ou que sofreram perdas aí com a ocorrência da guerra. Então, este era o objetivo principal do plano Marshall. Bom, alunos, ficamos por aqui. Nossa correção chega ao fim. Espero que vocês tenham compreendido e que possamos estar novamente na nossa próxima aula. Até mais e um grande abraço a todos.